Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje, juntamente com a professora intérprete de Libras, Roberta Silveira. Tudo bem, professora? Professora, chegue batendo aqui, professora. Estamos hoje aqui nessa amizade para vocês, estudantes do nono ano. Mas qual será o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é, como há na tela, regência verbal. É isso aí. Vamos conhecer este assunto, regência verbal, a estrutura oracional da frase com a relação do verbo, o termo regente, com o termo regido. Professora Roberta, como é que é a palavra regência? Regência, então é isso aí. Vejam só, a questão da regência verbal e a regência nominal, que posteriormente vamos estudar, vamos conhecer essa relação do verbo com o seu complemento. Vamos conhecer verbos transitivos, verbos intransitivos, a relação com a preposição. É importante que você, estudante, que está entrando neste assunto da regência verbal e, posteriormente, a regência nominal, conhecer as preposições da língua portuguesa. Mas vamos lá, antes disso, trago para vocês isso aqui. Olhem só a tela, regência verbal, fazendo uma analogia, ou seja, uma comparação com o período histórico nosso. Vejam só, na tela nós temos aqui o que? A história do Brasil, nós temos a Dom Pedro I, Dom Pedro II, no caso na tela, Dom Pedro I, que regeu o Brasil. Então, qual é essa relação Dom Pedro I com a questão do assunto? Lembrar que Dom Pedro I, ele governou o Brasil, a regência dele. Então, a função dele é liderar, certo? E no caso da regência verbal, quando nós falamos neste assunto, a relação do verbo, o verbo que lidera, a relação com um complemento. Vamos conhecer também os verbos que não necessitam de complemento, que chamamos intransitivos. Na tela, vejam só a relação. Nós temos aqui regência, função de quem lidera, governa, comanda. Nesse caso, nós temos aqui a figura do imperador. No caso verbal, nós teremos o verbo, que é o termo regente. Por exemplo, quando eu digo comprei flores, comprar é o verbo, flores é o complemento. O verbo rege o seu complemento. E por falar em complemento, nós temos justamente a questão de que o complemento verbal direto e o complemento verbal indireto. Quando a gente fala complemento verbal direto, objeto direto. Complemento verbal indireto, o objeto indireto. E por que esse nome, direto e indireto? Direto, sem preposição. Indireto, com preposição. Fazendo uma outra analogia, ou seja, comparação do assunto com o que há no mundo, vejam só na tela, acompanhem. Nós temos aqui regência verbal ainda, nós temos a relação com o quê? Olha aí, o regente de música. Anteriormente, nós vimos justamente a relação com Dom Pedro I, governar o Brasil, reger o Brasil. E aqui nós temos a música. Olha o regente, aquele que está regindo, governando. Nesse caso aqui, ele está o que? Organizando aí o que? Uma orquestra. Então nós vimos a relação do assunto com a questão do governo, a relação do assunto com a música, o regente. Então vejam só para anunciar logo, nós temos aqui a seguinte questão. Quando a gente fala de regência verbal, também há regência nominal. A regência verbal, o núcleo do estudo, é o verbo. A verbal, a nominal é o nome. Quando a gente fala regência verbal, são os verbos intransitivos, transitivos, direto ou indireto. Também temos os verbos que são bitransitivos, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu digo dei flores a Maria, dei o quê? Flores. A quem? A Maria. Quando eu pergunto o que é o objeto direto e a quem objeto indireto. Mas para isso faz necessário que você, estudante, conheça as preposições da língua portuguesa, certo? Que vamos conhecer.
E quando eu falo em verbos intransitivos, são aqueles que não necessitam obrigatoriamente de um adjunto adverbial, que pode ser de tempo, lugar e outras circunstâncias. Na tela trago para vocês. A regência verbal, que o verbo é aquele que comanda, que rege, estabelece com o seu complemento. Então, ela é a relação do verbo com o seu complemento. O verbo é o regente, o complemento é o regido. Então, quando eu digo aqui, olhando para mim, comprei flores, eu comprei. O quê? Flores. Comprar vai ser o verbo, flores o seu complemento. Nesse caso mais específico, voltando a esta frase, comprei o quê? Flores. Comprar é direto. Flores é o seu objeto. Então, por que esse seria um objeto direto? Porque não há preposição. Vamos aprender agora um pouco as preposições. Olhando para mim, o a, após, ante, de, desde, em, entre, para, pé, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São as preposições essenciais da língua. Vejam só a relação do sob e sobre. Sob, embaixo, sobre, por cima. Quando eu digo estou sob o seu governo, estou abaixo do seu governo. Estou sobre, estou acima. Então, sob, não confunda. Embaixo, sobre, é em cima. E o trás com S não é trás com Z. Trás com Z é o verbo. Esse trás aí, preposição, por trás. Então, aprenda essa diferença. Mas aqui na tela, tenho para vocês a seguinte questão. Veja, verbo, termo regente. Complemento, termo regido. Conhecer bem isso. Quando a gente for falar de regência nominal, o foco central, o ponto central vai ser o nome. E quando a gente fala em nome, é aquilo que não é verbo. Vai ser o adjetivo, o advérbio, é justamente aquilo que não é verbo. Então, gravem bem, regência verbal, o assunto de hoje, verbo é o núcleo, regência nominal, um assunto posterior, é o nome. Mas vejam só na tela o que é que nós temos. A moça viu o sorvete. A moça gosta de sorvete. Tenho dois verbos aí, viu e gostar. Ver e gostar. O sujeito é o mesmo, a moça. Sujeito simples. Eu tenho o sorvete e de sorvete. Gostaria de anunciar logo que os dois verbos são transitivos. Por que nós chamamos os dois aí de verbos transitivos? Porque eles pedem complemento. No primeiro caso, a moça viu o sorvete, objeto direto. A pergunta que nós fazemos comumente é o quê? Voltando à frase, a moça viu o quê? O sorvete. Neste caso específico, ver é o verbo transitivo direto. O sorvete é o objeto direto. Mas por que ele é objeto direto? Porque não há preposição. Veja que entre o verbo e o complemento, no caso sorvete, nós não temos preposições. Temos o o é o artigo. Pode, voltando aqui, então é o sorvete. Nesse caso, ver é transitivo direto e sorvete é o objeto direto. Já no segundo caso, nós temos a moça gosta de sorvete. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Nesse caso, nós temos gostar é um verbo indireto, porque ele pede preposição. Ele está exigindo preposição. E de sorvete é o objeto indireto. E o de é a preposição. Então vejam só, quando nós chamamos que tal verbo é transitivo direto, vai ser justamente aquele que não emprega, não utiliza preposição. Já quando ele é indireto, o próprio nome já diz. Por que ele é indireto? Porque na relação do verbo com o complemento, há a preposição. Quem gosta, gosta de. Mais uma vez, olhando para as duas frases, eu gostaria que vocês observassem as duas frases. Aí, gostar de sorvete e viu o sorvete, é importante salientar que nós temos justamente o quê? A presença da preposição com o indireto e a ausência da preposição
com o direto. Então, mais uma vez, por favor. Então, olhem aí, vejam, viu sorvete e gosta de sorvete. Então, veja só a relação. Em um, nós não temos a preposição, no outro, temos. Olhando para mim agora, gostaria que vocês observassem a seguinte questão. Vamos lá. Quando a gente fala assim sobre quais as perguntas do verbo direto, quais as perguntas do verbo indireto? Olhando para mim, nós temos a seguinte questão. Serão verbos transitivos diretos? Quando, em geral, logo após ele, nós perguntamos o que e quem. Gravem bem, o que e quem. Outras perguntas, em geral, é que o verbo é indireto. Como assim? Vamos ver. Quando eu digo de que, de quem, a quem, em quem, são perguntas para os verbos indiretos. Por exemplo, confio em Maria. Confio em quem? Em Maria. Então, olha a preposição. Então, grave bem isso aí. Vamos para a tela agora? Vamos lá. Aqui nós vimos, a moça viu sorvete, a moça gosta de sorvete. Então, veja, no primeiro momento, nós vimos o quê? Sem preposição. Olha aí, complemento sem preposição. Já no segundo momento, gostar de sorvete, olha aí, olha a preposição, complemento com preposição. Então, gostaria de deixar bem claro para vocês que a relação do direto com o indireto é justamente a presença ou a falta da preposição. E lembrar, mais uma vez, que existem verbos que vão, no caso, certo, é exigir os dois complementos. Como eu digo assim, dei flores a Ana, dei o quê? Flores a quem? A Ana. O verbo dar, nesse caso, vai ser transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, ou também chamado bitransitivo por algumas gramáticas. Ofertei rosas à criança. Ofertei o quê? Rosas. A quem? À criança. Tem os dois complementos. Então é importante saber disso. Vejam só na tela agora um outro tipo de verbo. Veja, nós temos a moça viu, a moça gostou e agora a moça vai dormir. Dormir é um verbo intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque, diferentemente dos dois outros, ver e gostar, ele não está exigindo um complemento. Por isso que nós o chamamos de intransitivo. O verbo dormir, o verbo viver, certo? Então, mediante ao contexto também, muitas vezes, um verbo pode ser direto, indireto, bitransitivo ou intransitivo. Que tal você, estudante, com o seu professor, pesquisar a relação dos verbos diretos, o indireto, os verbos intransitivos? Podem me perguntar, já que o verbo intransitivo, ele não exige a preposição, certo? Ou um complemento, então o que é que vem após um verbo intransitivo? Em geral, muitas vezes nós colocamos o adjunto adverbial, que pode ser de tempo, de lugar, tempo, lugar, instrumento, certo? Assunto, então concessão, etc. Então, olhando para a tela, nós temos ver, gostar e dormir. 3 verbos, cada qual com a sua característica, transitividade, aliás, melhor, cada qual com a sua transitividade própria. Nós também veremos depois os verbos de ligação, certo? Então, aqui é justamente essa questão que eu gostaria de dizer a vocês. Vamos ver aqui. Nós temos aqui uma questão interessante. Vamos lá, acompanhem comigo. Considerando que a transitividade verbal trata do tipo de relação que um verbo estabelece com o seu complemento, analise o trecho em destaque e em seguida assinale a alternativa cujo verbo sublinhado possui igual regência. Nós temos Chico Mendes não sobreviveu a quê? Aos ataques sofridos. Vejam só, a quê? Então, nesse caso, o verbo é indireto. Então, eu tenho, o Brasil possui uma das principais fronteiras agrícolas do planeta. Em geral, consumimos o quê? Produtos contaminados. Empresas indenizaram cerca de, vejam só, 1.000 trabalhadores. Os ambientalistas, o ambientalista, aliás, não cedeu a quê? Aos constrangimentos. O consumidor mais informado consome
produtos orgânicos. Olhando para mim agora, nós temos justamente numa relação dessa, o que é que nós temos aqui? Nós temos um verbo transitivo indireto. Por quê? Vejam só na tela. Vamos lá, acompanhem comigo mais uma vez. Chico Mendes não sobreviveu. Olha aí a setinha aos ataques. Então, há uma relação indireta, ou seja, entre o verbo e o seu complemento, a preposição. Nesse caso, nós temos o a e somado com o artigo os, então aos. Então, há uma combinação. Então, vejam só aqui a transitividade desse verbo. Mas vejamos qual será o verbo que vai manter, certo? A mesma transitividade, aliás, do verbo sobreviver. Vejamos aqui, acompanhem comigo. Aquele que marcou a letra D é a resposta. Por quê? Voltando à frase anterior. Chico Mendes não sobreviveu a quê? Aos ataques. Então, aqui nós temos uma preposição. A letra D diz, o ambientalista não cedeu a quê? Aos constrangimentos. Nesse caso, que ceder a alguma coisa. Então, olha aí a questão da preposição. Então, a melhor resposta é a letra D. Voltando aqui, aquilo que nós estudamos, certo? É importante salientar, quando a gente fala de transitividade verbal, estamos falando, resumidamente, justamente aquela questão, o emprego ou não emprego da preposição. E lembrar também que nós veremos os verbos de ligação, certo? Quando a gente fala de transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou bitransitivo, são verbos de ação. Eles indicam uma ação. E há os verbos que nós vamos conhecer, que são os de ligação, que apenas ligam ao sujeito uma qualidade ou estado que nós a chamamos de predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto, que nós veremos. Na tela, nós temos aqui a seguinte questão. Por intuição ou pelo estudo sistemático? Como é que a gente descobre essa questão, a transitividade do verbo? Quando é que sabemos que o verbo é direto ou indireto, etc. Lembrar aqui, vamos lá, olhando para mim, nós temos a seguinte questão. Voltando àquilo que nós vimos, pelo estudo, a gente aprende que, vejam só, transitivo direto, como eu falei a vocês, nós temos justamente os diretos sem a preposição, indireto com preposição. Direto, o que e quem? São as perguntas. Pintei o que, comprei o que, aluguei o que, pintei a casa, aluguei a casa, vendi o livro, vendi o automóvel. Então, são verbos que eles não estão exigindo preposição. São verbos direto. Quando a gente diz quem obedece, obedece a, certo? Quem precisa, precisa de. Quem confia, confia em. Então, confio em você. Confio em quem? Em você. Preciso de remédios. Preciso de quem? De quê? De remédios. Tenho necessidade da vida. Necessidade de quê? Então, esses verbos, tem o de e o em, os exemplos que eu citei agora, são verbos indiretos. Então, é importante lembrar, não precisa decorar listas e listas de verbo, pela questão das perguntas. Então, o que e quem? De que, de quem, a quem? Essas perguntinhas, nós encontramos justamente a questão de quê? A questão da transitividade verbal. E quando a gente fala de verbo, a regência verbal, nós temos justamente a seguinte questão. Muitos verbos, eles mudam de acordo com o seu contexto semântico. Vamos ver, olhem só esse exemplo aqui. Aqui eu tenho para vocês o verbo assistir. Assistir no sentido de ver, certo? E assistir no sentido de caber. Quando eu digo assim, não tive tempo de assistir ao jogo. Nesse caso, assistir ao jogo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Ele vai exigir a preposição a. É por isso, olhando para mim, que nós encontramos textos que há assistir a novela, esse a novela com crase, o a com acento grave. Mas por que aquele acento
indicador de crase. Porque quem assiste, assiste a. E novela é feminino. Vai pedir o artigo. Para não ficar assistir a novela, aquele acento indicativo está marcando que ali, aquele a, ele é a junção de dois as. No caso, uma preposição exigida pelo verbo e o artigo exigido pelo nome. E nós temos aqui, voltando ao verbo assistir, assistir, caber, no sentido de caber, pede complemento com preposição. Veja só, não se meta. Isso não assiste a quem? A você. Veja o contexto. No primeiro caso, nós temos o verbo assistir no sentido de ver, indireto. No segundo caso, nós temos o verbo assistir no sentido de caber, ter direito, também transitivo e indireto. O primeiro exige o a e o segundo com. Minha gente, olhando para mim agora, nós temos a seguinte questão. Todo esse assunto de regência verbal, regência nominal também, é a relação do termo regido, do termo regente, aliás, com o termo regido e a presença ou não da preposição. A relação, ser direto ou indireto, é o contexto, é a situação. Acabamos de ver exemplos com o verbo assistir. Olha só esse último exemplo. A enfermeira assiste os pacientes. Assistir aí, veja que ele é direto. Por que os pacientes e não aos pacientes? Porque assistir os pacientes é ajudar os pacientes, cuidar dos pacientes. Então, nós vimos aqui o verbo assistir modificando, certo, a sua transitividade mediante ao contexto. Chegando já ao final, gostaria de salientar com vocês, fazendo um retrospecto nossa aula, nós vimos hoje regência, comparamos a regência com tanto musical quanto de governo, aprendemos a relação com as preposições, vimos a transitividade do verbo, pode ser direto, indireto. Também vamos aprender os verbos de ligação. Gostaria que vocês estudassem com os seus professores a relação de verbos que mudam mediante o contexto. Agradeço aqui a professora Roberta, certo? Está de parabéns, Roberta. Parabéns, Roberta. Ela conseguiu passar em um concurso aí. Parabéns, Roberta. Também a Ronaldo aqui da transmissão aqui. Ronaldo é o captador aqui, certo? Da nossa imagem, do som. E lembrar que aqui, continue conosco aqui no EducaPE. Lembrar que no nosso AVA estão várias o quê? Aulas, slides, certo? Dos professores, dos vários componentes. Então, mais uma vez, parabéns, Roberta, parabéns a Ronaldo. Então, lembrem-se aí, regência, a relação do termo regente com um termo regido. Lembrar a presença ou não da preposição. Ficar bem ligado nisso, tá certo? Então, é isso aí. Lembrar que com o seu professor estudar e lembrar assistir às aulas do EducaPE. Quem assiste, assiste. Lembrar que tem um acento indicativo de crase, tá certo, gente? Um forte abraço para todos vocês, professor Robson e da professora Roberta. Parabéns, Roberta.